ele começa a trabalhar muito antes de você reconhecer ele. A realidade é que você só reconhece, mas ele já vinha trabalhando há muito tempo na sua vida. Já vinha. Quando eu engravidei do segundo filho, eu ficava pensando que quando eu for ganhar o meu filho, eu vou pular da janela do hospital. A senhora já foi ganhar com depressão. Já fui ganhar com depressão. Mas quando eu fui ganhar o meu filho, eu nem me lembrei disso. Viu que Deus é aquele que trabalha pela gente antes da gente conhecê-lo. É. Antes da gente conhecê-lo, ele já está trabalhando, ele já está aguardando. Por quê? Porque ele tem um propósito nas nossas vidas. É verdade, a Bíblia diz que ele nos conhece antes da fundação do mundo, né? Sim. Então, eu louvo a Deus pela vida da senhora, dona Maria, porque alguém com esses traumas, geralmente a pessoa se fecha, se bloqueia, é amargurada. Geralmente a gente vai olhar para o perfil dessa pessoa, é uma pessoa que vai ter uma característica um pouco mais difícil. Quando eu olho para a senhora, eu não consigo ver isso na senhora, porque a senhora é uma pessoa muito dada. A senhora é uma pessoa que quer estar no meio das pessoas, a senhora quer estar envolvida nos ministérios, a senhora quer estar envolvida no processo. E isso é fruto do amor de Deus na sua vida, essa é a realidade, né? Com certeza. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei logo na igreja, eu chegava atrasada, né? Depois do culto começar, e eu falava assim, nossa, ninguém gosta de mim. Porque eu chego na igreja e ninguém me cumprimenta. E eu comecei a falar para Deus, ninguém gosta de mim na igreja. E Deus falou, filha, chega você na igreja e cumprimenta. Falei, mas como? Eu só chego atrasada, não dá tempo e saio rápido. Então, filha, é você que tem que mudar. E ele falou assim, chega você na igreja e cumprimenta, né? Com um beijo, com um abraço. Falei, como assim? E eu comecei a fazer isso. Eu chegava na igreja e sempre cumprimentava. Não os homens, mas as mulheres. Como eu tinha um marido que tinha, né, um diagnóstico de ciúme, eu não cumprimentava os homens, eu cumprimentava as mulheres. É o drama da mulher brasileira, de muitos lares aí, né? A mulher que... E não é... A gente tá falando de abuso físico, mas é muito abuso verbal, né, dona Maria? Assim, não é algo simples, né? Não é algo simples, é o drama, né, das famílias brasileiras também, porque isso também não é bom pro homem. Não é. Né? Isso também não é bom pro homem, né? A gente coloca o homem como vilão aqui, mas não é bom pro homem isso. A gente sabe da realidade, né? E o cara que é agressor, ele sabe que ele é um agressor. Sim, né? ele sabe. Ele não tá enganado. É verdade. Entendeu? E como também tem muitas mulheres ciumentas e agressivas, né? Tem. Não é só homens. É verdade, dona Maria. Mas o que eu acho legal que a senhora está trazendo aqui, porque como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, não é sobre lamber ferida. Não. É sobre encontrar algo novo e se mover nesse negócio. Se mover. Não é isso, dona Maria? É isso. Dona Maria, aí a senhora vai lá, a senhora começa a caminhada de fé, o seu marido, ele passa aí da quarta crise, toma consciência, começa a caminhar com Cristo, e aí vocês são um casal agora, que os dois estão aos pés de Cristo ali, é isso? Sim. E aí a nossa casa começa a ter paz, a nossa família começa a ter paz, todo mundo caminhando para a igreja, todo mundo numa mesma fé, né? Meu marido era muito festeiro, ele gostava muito de churrasco, então a casa era sempre cheia de família. Ele não era uma pessoa que gostava muito de trazer pessoas que não fossem da família, mas a família estava sempre junta. Era uma pessoa que gostava de juntar a família para estar ali comendo, para estar ali se divertindo. E aí, 18 anos. E aí como que terminou aí a história, dona Maria? Então, eu fiquei no Brasil para Cristo durante 24 anos. A Igreja Brasil para Cristo, Paulo Lutero de Mello. Paulo Lutero de Mello. Conheço demais. Eu fiquei 24 anos nessa igreja. Tá. Eu também participava de tudo nessa igreja. Eu fazia parte, né, da visita, de campanha nas casas. Eu era líder da intercessão da igreja. Eu sabia que a senhora era líder da intercessão. Uma coisa já tinha me falado que a senhora era líder da intercessão. Eu era líder da intercessão. A senhora tem muito cara de líder de intercessão. Gente, dona Maria tem cara de líder de intercessão. Eu sabia disso. Então, eu participava de tudo ali, do grupo de mulheres, né? Em tudo eu estava envolvida. Mas há 14 anos atrás, Deus falou que eu ia ser missionária. E para isso ele ia me tirar de lá e ia levar meu marido. E eu pensei, não é de Deus. Eu não tenho idade para isso. Ele te falou isso? Uma pessoa me falou isso. Como que foi isso?
A pessoa chegou pra mim e falou Peraí. assim... Cortes do Seis Pode. Vai, Dona Maria. A pessoa falou assim, olha, Deus está te falando que você vai ser uma missionária. Mas para isso ele vai levar teu marido e vai te tirar da tua igreja. Eu falei, não tenho idade para ser missionária, isso não é de Deus. A senhora tava com quantos anos aí, Dona Maria? Há 14 anos atrás eu estava com... Eu tô com 62, Eu tava com 48. 48 anos. Eu já estava... E aí, depois que essa pessoa trouxe isso pra senhora... Foram 10 anos depois. Quando completou 10 anos... Mas a senhora lembrou 10 anos depois dessa profecia? Lembrei. Quando completou 10 anos, em 4 meses eu vivi as 3 coisas. Porque em agosto, 20 de agosto, eu saí do Brasil para Cristo. 11 de setembro, Deus levou meu marido. E quando foi em janeiro de 2019, eu fiz a primeira viagem missionária para o Juazeiro do Norte, no Ceará. Olha que história doida, Com a Igreja hein, Dona Batista Maria? do Povo. Na verdade, é uma cristocidência, é isso, Dona Maria? Ó, vamos lá. Alguém chega e fala pra Dona Maria assim, olha... Cara, é muito complicado essa questão da revelação, né, Dona Maria? Muito complicado. Porque com 10 anos depois, são 3.600 dias... E se não acontecer aquilo que a pessoa falou, você vai cobrar a profecia dela. Você não vai acreditar em profecia, né? Isso. Então, é justamente porque isso deixa a gente um pouco cético com relação à profecia, né, Dona Maria? É verdade. Isso deixa a gente um pouco cético. Só que Deus, ele traz a memória. Traz. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu uma situação e Deus me levar lá pra trás e falar assim, você lembra desse dia aqui, ó? Sim. Era eu que tava falando lá. Isso já aconteceu comigo. E aí, com 48 anos, a senhora ouve isso, e aí, com 58 anos. E como é que foi pra senhora a perda do seu marido? Eu era uma pessoa... Eu fiquei 22 anos sem estudar, porque eu vim de Alagoas, cheguei em São Paulo, não fui estudar, que casei e tive filhos, né? E fiquei 22 anos sem estudar. Depois de 22 anos, eu voltei para a escola. Na 6ª série. Com 40 anos, a senhora voltou pra escola, na 6ª série. Na 6ª série. Terminei os estudos. Depois eu ainda fiz um curso de teologia, um curso médio. E parei. E fiquei 10 anos falando assim, se eu fosse fazer faculdade eu faria teologia. Mas também não saí nunca para procurar. E Deus disse que eu ia ser missionária, mas para isso tem que se preparar, né? Um dia eu fui para o culto de mulheres da Igreja Batista do Povo, eu não era de lá ainda, e Deus usou uma irmã que falou para mim assim, Deus está mandando você voltar a sonhar. Eu falei assim, mas sonhar com o quê? Sonho, eu tenho um sonho para os filhos, eu tenho um sonho para os netos, mas para mim, eu acho que eu já vivi tudo que eu tinha que viver. E 2 meses depois eu estava no Betel. O meu irmão... Betel é um seminário, né? O Seminário Teológico Brasileiro, né? Betel brasileiro, né? Isso. O meu irmão deu meu número de telefone para um amigo que perguntou se ele queria fazer. Ele falou, não, mas eu conheço uma pessoa que quer. Que deu para o coordenador do Betel, né, do Grajaú, que ligou na minha casa, me convidou para ir lá conhecer, e eu fui, eu já fiquei. Então, eu entrei no Betel, e quando eu entrei no Betel... A senhora foi estudar teologia com mais de 50 anos de idade? Fui estudar. Achando velha, achando que não tinha mais sonhos para mim, né? E quando eu chego no Betel, aí... A idade começou a pesar para a senhora aí, Dona Maria? Nessa época, começou. Eu achei que... Eu era de uma igreja, né, pequena. E eu não me via como missionária naquele lugar. Eu não achava que precisava de uma faculdade, né? Para poder fazer a obra do Senhor naquele lugar. Mas o Senhor, Ele conhece os planos do Senhor para nós, eles são muito grandes. E os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos, né? Ele fala que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E os planos dele para nós são muito maiores do que os nossos. Então, como Deus já sabia o plano que ele tinha para a minha vida, ele me levou para o seminário. E eu entrei no Betel. No primeiro semestre eu caí, quebrei 3 costelas. Não faltei nenhum dia. E no segundo ano, meu esposo faleceu. Foi um infarto.
Depois do almoço, ele passou mal, foi para o hospital. Isso deu um baque na sua vida espiritual? Apesar de Deus já ter me alertado, porque Deus já tinha me alertado, já vinha me alertando já há uns 8 anos que ele ia levar meu esposo. Deus usava pessoas para falar para mim que ele ia levar meu esposo, mas ele estava me preparando para isso. A gente nunca está preparado para perder um ente querido. A gente não foi feito, né? Algo foi quebrado lá com Adão, né, dona Maria? Mas a gente não foi feito para se separar. Essa é a realidade. É uma história de 40 anos. E eu nunca morei sozinha, né? Numa família que tinha 8 irmãos, mais o meu pai e minha mãe. E depois eu logo casei e tive meus filhos, então eu nunca morei sozinha. E agora eu tenho que começar uma vida sozinha. E aí, me conta aí como é que é isso. Olha, no começo foi muito difícil. Quando meu esposo morreu, eu tinha medo de defunto. Eu sempre tive medo de morto. Poxa, que crente é essa que tá com medo de morto, dona Maria? Pelo amor de Deus. Vai orar, dona Maria. A vida inteira eu tive medo de morto, de defunto. Quando eu cheguei na Batista do Povo, Deus me revelou por que esse medo. É porque eu perdi os meus irmãos, né? Eu era uma criança. E eu creio que a morte dos meus irmãos, ela me trouxe esse medo de defunto. Olha que coisa, hein? Coisa que tem uma gavetinha com coisa aqui que você nem sabe que existe essa gaveta, né, dona Maria? Passa a vida inteira com medo que você não sabe por quê. E quando meu esposo morreu, eu fui no retiro de transformação da igreja, né? E quando eu voltei, eu já voltei curada. A senhora já voltou transformada, Já né? voltei transformada. No domingo, quando eu voltei do transformação, eu já dormi sozinha. Olha que Deus de transformação, hein? Pra você que acha que Deus às vezes desistiu de você, quanto tempo Deus veio trabalhando na vida da dona Maria? Porque Deus é atemporal, ele não tá preso no tempo, né, dona Maria? É verdade, não? A nossa cronologia aqui tá pensando que é 5, 10, 20 anos, mas o Kairos de Deus, o tempo dele, não tem nada a ver com o nosso tempo, Não né? tem. O Kairos de Deus é absurdo. Se ele fala pra gente que ele nos amou desde a fundação do mundo, né? Sim. Então, ele conhece a senhora de detalhe, né? Com certeza. Então, eu já fico curada e vou viver o meu luto. Cheguei na Igreja Batista do Povo, era tudo muito grande. Então, durante o tempo do luto, eu falei, vou ficar aqui. Eu sempre gostei de sentar nos primeiros bancos da igreja. Por quê? Porque eu acho que quando eu fico atrás é muito movimento. E eu acho que os movimentos me tiram atenção. Então, eu sempre gostei de ficar na frente. Então, eu ficava lá na frente, louvando, adorando. A minha forma de louvar e adorar a Deus sempre foi a mesma, desde o Brasil para Cristo. Sempre foi desse jeito. Chegar na igreja rindo, cumprimentar, abraçar, sempre fui assim. São mais de 20 anos da mesma forma. Até porque eu creio que as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas. As pessoas não têm nada a ver com a minha dor, né? A minha dor é entre eu e Jesus. Então, eu louvando ao Senhor e as pessoas passaram a me conhecer pela forma de eu adorar a Deus. Eu fui me tornando uma pessoa muito conhecida. Minha mãe que chegava em mim e falava, irmã Maria, você não tem ideia. Mas a sua vida está impactando. O meu filho falou para mim, mãe, você está aí triste, sentada no banco, olha aquela irmã, como é que louva a Deus, como é que ela louva, como é que ela adora. Não, então, mas é assim, dona Maria, é que eu acho que é o que me chama a atenção na senhora. Porque quando eu chego lá, se você chegar na Igreja Batista do Povo, tem um churrasco da igreja, dona Maria tá assando a carne. Se tem um futebol, ela é atacante. Se você, dona Maria, faz tudo lá. Vai no Kids, a dona Maria tá também. Aí você vai no som, na multimídia, a dona Maria tá também. Aí tem uma viagem missionária, não sei pra onde é, a dona Maria tá também. Eu não consegui entender mais nada, dona Maria. Então,